Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. Lembrando que o nosso foco principal sempre foi e será usinagem CNC, e dentro desse foco de vídeos, para relaxar um pouco aquela sequência, teremos alguns diversos, tá? Mundo corporativo, espiritualidade, filosofia, arte, ciência, tecnologia e muitas outras coisas que possam interessar quem gosta do canal, quem é inscrito no canal, tá? Lembrando que as nossas aulas são sequenciais. Eu diria que vocês procurem assistir a sequência para poder ligar o assunto, tá? Hoje em andamento existe um curso de programação, CNC, Fanuc, Siemens, operação CNC, Fanuc, Siemens, o palpador Renshaw e mais outras coisas. Se você entrar no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, você vai ter todas as opções de todos os vídeos que nós lançamos até agora. Só olhar a capinha, o assunto e o número do vídeo também que possa interessar, e você tem um link ali, tá bom? Eu agradeço aí a atenção pelo canal. Diria para você se inscrever no canal, que isso aí incentiva o nosso trabalho voluntário, e não deixar de curtir nossos vídeos. Lembrando que o tempo dos nossos vídeos é de aula, tá? Existe diferença entre dica e aula. A dica é rápida, estou dando uma dica. Agora uma aula ela tem que ser explicada e acaba sendo demorada mesmo. Não tem como fazer uma aula rápida, tá? De qualidade, ok? Então prestigie nossos vídeos nesse sentido, porque às vezes a pessoa é muito demorado, mas se você quiser aprender, você tem que disponibilizar um tempinho, nem que seja na hora do almoço, para assistir esses vídeos, ok? Um abraço a todos e obrigado. Bom, pessoal, continuando o nosso curso de operação de máquina CNC, nós vamos falar hoje sobre as funções de telas, o menu principal, ok? Painel CNC, área de funções de tela Fanuc. Vamos fazer uma recapitulação para a continuidade do curso, tá? Para que a gente volte à sequência do raciocínio que a gente havia iniciado já nas aulas anteriores desse curso de operação, tá? Então, quais são as ações operacionais de uma máquina CNC? Quer dizer, toda vez que alguém para em frente de um painel CNC, normalmente é para fazer uma dessas 4 operações, tá? Não estou falando de manutenção, estou falando de operacional, tá? Então, ele vai fazer uma movimentação de máquina, vai fazer correções ou ajustes, né? E ajustes, transmissão de dados ou administração de dados. Então, o que seria em cada área dessa aqui? Na parte de movimentação de máquina, ele vai trabalhar ou em jogue, contínuo ou incremental, MDI ou MDI, né, contínuo uma vez ou bloco a bloco, ou em automático, fazendo o trabalho de produção, contínuo, ou então uma vez só, ou bloco a bloco em teste de programa, tá? Então, essa é na primeira situação, que é a movimentação de máquina. Na segunda situação, que seria correções e ajustes, ele pode fazer correções de ponto zero, ajustes de gerenciamento de pallet, correções de medidas de ferramentas, ajustes de software de supervisão, né? E algum outro ajuste que possa haver aí de uma personalização do fabricante da máquina, né?
A terceira situação seria a transmissão de dados, que seria a entrada de dados e saída de dados. Que seria dados? Arquivo de programa, arquivo de ponto zero, arquivo de ferramenta e etc. A quarta situação seria a administração de dados. O que seria administrar dados? Editar dados, copiar, apagar, inserir dados, selecionar dados, fazer aquela operação normal de administração de um arquivo, ok? Então seria uma dessas 4 situações, tá? Como que é dividido o painel CNC para que ocorram essas 4 situações, tá? Então eu tenho aqui 3 áreas principais do painel CNC. Eu tenho a área de controle, de área de operação e controle. Essa área aqui, mais uma vez, essas teclas são teclas que influenciam na movimentação da máquina, ou faz a máquina andar, ou faz a máquina parar, ou causa alguma ação, tipo liga refrigerante, desliga refrigerante, apaga a luz, acende luz, dá um ciclo start para trocar uma ferramenta, um pallet, para movimentar em joga, seleciona eixo, enfim, a parte azul aí, que seria o controle, né, de operação, é uma área que faz a máquina parar também, por exemplo, a emergência, ciclo stop e tal. É uma área que ou faz a máquina andar, ou parar, ou interfere na movimentação, de alguma forma, ou causa alguma ação. Tá? Essa aqui é a área de operação de controle. Nós já falamos tecla por tecla, já explicamos em aulas anteriores tudo isso aqui, tá? Então, se alguém tem dúvida de como funciona alguma parte dessa, só dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Temos aqui no vermelho a área de edição. Essa área aqui você pode apertar o que quiser, que não vai ter movimentação, não influencia nada de movimentação. Ela vai editar alguma coisa na tela. Ela vai apagar, movimentar cursor, enfim, ela não tem influência em movimentos, como tem aqui embaixo na área de operação de controle. Tá? Isso aqui nós já falamos também, tecla por tecla, explicamos bem em aulas anteriores, só dá uma olhadinha lá. E agora nós vamos começar uma parte nova, que seria a área de funções de tela. Tá? Até agora nós falamos em Fanuc e Siemens, mais ou menos junto, alguma coisa que tinha de diferença a gente dividia, né? Tem alguma tecla que era diferente do Siemens com o Fanuc e tal, tanto na área de edição como na área de operação de controle. Tá? Então, a gente foi andando mais ou menos junto. Agora nas funções de tela nós vamos dividir, nós vamos separar. Nós vamos partir com o Fanuc agora. Tá? Depois que a gente terminar as funções de tela Fanuc, em aulas futuras, claro, né, a gente vai entrar na parte de funções de telas Siemens. Ok? Então, dando sequência a isso, nós temos aqui a área das funções de tela do painel operacional Fanuc. Painel padrão Fanuc, modelo série 18OI. O de Open Input, né, o modelo. E M de Milling, que é para fresamento, centro de usinagem e tal. Trabalha com mais de 2 eixos. Aqui eu tenho a área de operação, que nós já falamos. Aqui é a área de edição, tá? Aqui tem uma parte de operação ainda, que é dividido, e as funções de tela estão aqui. Aqui é detalhe das funções de tela. Então, eu tenho aqui, clicando esses botões, eu vou estar acessando o soft key correspondente à função da tela. Tá? Aqui um outro modelo Fanuc, é o OIMF, né? Open Input Milling. O F aqui é a versão F do comando. Tá? Então aqui eu tenho a área de operação, a área de edição e funções de tela. Tá? Também eu tenho o soft key inferior, aqui onde eu aperto esses botões, ele aciona o soft key correspondente, e tem o soft key lateral aqui também, que tem algumas opções na menu lateral aqui, que eu clicando no botão correspondente vai acionar o soft key correspondente, ok? Aqui já é um outro modelo, um modelo série 21i, input é o M de Milling, né? Então você tem aqui a área operacional, aqui a área de edição e aqui as funções de tela. Lembrando que de um fabricante para um fabricante os comandos são personalizados,
para cada fabricante de máquina. Às vezes o mesmo comando de um fabricante de máquina para outro existem mudanças diferenças. Os conceitos são os mesmos. Basicamente, quando você fala em máquina CNC, a base de uma máquina para outra, os conceitos de uma máquina para outra são bem parecidos, bem iguais, tá? Muda às vezes o nome da coisa e tal, mas é bem parecido. Só que às vezes um cria um negocinho que o outro não tem, um personaliza um botão lá que o outro não tem, que faz alguma coisinha que o outro não faz, tal. Muda pouca coisa, tá? O mesmo nas funções de tela, tá? Que as funções de tela estão aqui, tá? Aqui é a área de funções de tela, então tem os botões aqui correspondentes ao soft key selecionado, né? Então o comando 21i e assim os outros comandos. Como eu falei, de fabricante, o mesmo comando de fabricante para fabricante muda muita coisa na programação, principalmente funções M, e na operação, em funções de tela, gerenciamento de ferramenta principalmente, se é a máquina de duplo parte, o software de gerenciamento de parte é diferente de um para outro e tal. Então se pega o mesmo comando de um fabricante para outro, muda. Agora imagine de um comando para um outro comando do mesmo fabricante, muda. E de fabricantes diferentes muda também. Então não tem como eu montar um curso de abranger tudo que existe, tá? Então eu estou citando alguns comandos como exemplo, mas para que você entenda o conceito das coisas, tá? Os conceitos pouco mudam. Os conceitos eles permanecem de um fabricante para outro, eles mudam o formato da tela, formato de repente de você preencher alguma coisa, no tipo dados de ferramenta, uma de um jeito, outra de outro, mas basicamente o que você preenche em uma, você preenche na outra também. Tá? E na programação CNC é a mesma coisa. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam, para vocês ficarem polivalentes. Você não ficar bitolado num comando só, saiu daquilo, morreu. Tem que entender o conceito de tudo para ser polivalente. Trabalha com qualquer máquina, com qualquer comando. Tá? Vai ter coisa nova? Claro que vai. Eu mesmo vejo muita coisa nova no comando que eu de repente eu não sei o que faz tal. Mas você olhando, você fala, é tal coisa, sabe, que na outra máquina faz assim, assado. Você já se relaciona com aquilo. Tá? É isso que eu gostaria que vocês ficassem espertos e entendessem. Bom, aqui começando agora a falar sobre as opções do menu principal do Fanuc. Então, quando eu entro no menu principal, eu aperto essa teclinha da esquerda aqui, ó, ele me traz o menu principal do comando. Então todo comando é igual um aparelho de TV, de um controle remoto. Por exemplo, você entra no menu principal, né? Você vai ter lá filmes, séries, canais abertos, canais fechados, canais não sei o que e tal. Você seleciona aquilo que você quer. Ou você vai entrar no caixa eletrônico do banco, acho que é um exemplo até melhor, né? E você aperta o menu principal lá, passa o cartão, ele abre o menu principal para você. Então, dependendo da operação que você vai fazer no caixa eletrônico, você seleciona a operação correspondente. Então, se você for fazer saque, você não aperta depósito, nem transferências, nem pagamentos, você aperta saque. Se você vai fazer um depósito, você não aperta extratos, você aperta depósito. Tá? Aí quando você aperta depósito, abre a opção lá, em cheque ou em dinheiro. E assim, depois aparece o valor. Tal. Então você vai entrando dentro das opções do menu principal. Então, quando você aperta, nesse exemplo aqui, né, esse exemplo aqui é o comando 18OI, ou muitos falam 180i, tá? Então ele tem uma tela chamada BOP, que é Basic Operator Package, tá? Então essa tela é o seguinte, tá? Então, em qualquer função de tela que você vai entrar aqui, essa parte de cima aqui dessa faixa azul aqui para cima, ela sempre vai ser mantida, tá? Então, aqui entrar uma tela personalizada do fabricante, daí vai entrar com o logotipo do fabricante aqui e é usado do fabricante.
Mas enquanto você estiver no Basic Operator Package do Fanuc, vai ser assim, tá? Então o que é vou falar da tela primeiro para a gente entender a tela, tá? Então vale para todas as telas desse comando com esse sistema, tá? Então aqui você tem o nome do software, tá? E tem um local lá que você tem até a versão dele, né? Você pode consultar, né? Aqui é o menu principal que está selecionado. No menu principal está selecionado a posição, ó. E dentro da posição, monitor de operação. Então a tela que você está vendo aqui, ó, é o monitor de operação. Então se você clicar aqui na posição, já vai abrir dentro as opções de tela dentro de posição. Então vai ser várias delas, e o que vai estar ativado vai ser o menu, o monitor de operação, tá? Aqui você fecha a tela, tá? Aí entra, embaixo dele está o Windows, né? O Windows, nesse caso aqui, o Windows NT. Aqui eu tenho o 8003, é o programa que está selecionado na memória de partes. A máquina aqui é com 2 partes, né? O parte que está na área de trabalho, ele está vinculado a esse programa. Então se eu colocar em automático e apertar o ciclo Start, é esse programa aqui que vai rodar, ok? Ou se fosse uma máquina de um pallet só, eu selecionei para trabalho em automático esse programa O8003. Aqui está o número da sentença processada, tá? Que provavelmente está no final. Ele foi processado inteiro, então ele foi encerrado aí e parou ali, tá? Aqui é o modo de trabalho que está selecionado lá na área de operação da máquina. Lá no painel de operação está selecionado o JOG, tá? Se eu mudar para MDI, vai aparecer MDI aqui. Se eu mudar para automático, vai aparecer Memory aqui, né? E assim por diante, tá? Aqui, quando ele estiver processando alguma coisa, ele vai colocar alguns sinais de processamento, tá? Aqui a porcentagem do fuso, quantos por cento do fuso está sendo utilizado. Aqui a data e aqui a hora atual. Data e hora atual, tá? E aqui a tela principal que está selecionada aqui, né? Que é monitor de operação. Tá? Então, daqui para cima só vai mudar as informações que estão dentro das janelas, mas as janelas vão ser sempre as mesmas. Entra onde eu quiser do menu principal, tá? Aí essa área aqui vai ser a área selecionada do menu. E aqui embaixo o soft key, seriam as entradas de acesso, as opções de seleção. E embaixo dela vão estar as teclinhas aqui que não estão aparecendo, mas que na visão anterior a gente viu que tem uns botõezinhos aqui que você clica para selecionar a soft key correspondente, tá? Então, nessa área aqui, quando eu cliquei na lateral aqui para selecionar o menu principal, o que apareceu? Quais são as minhas opções do menu principal? Posição, programa, ajuste, sistema, mensagens. Aqui o personalizado, que no caso era uma máquina Heller, tá o Heller. Se for outro fabricante, aparece outro fabricante. E aqui para desligar, tá? Como ele é a base do Windows, você não pode desligar na chave geral direto. Para desligar, você clica aqui, ele vai aparecer uma janela perguntando para você se pode desligar a máquina, se você quer desligar mesmo o computador. Daí você põe OK, ele processa o desligamento, daí vai aparecer um aviso para você. Agora você pode desligar o computador, né? Aí você pode desligar a chave geral. Você não chega e desliga, você pode perder algum comando do Windows que pode estragar o seu processamento, né? Bom, aqui no menu principal, tá? Quando eu chamei o menu principal da máquina, então, toda vez que eu quero verificar as posições de máquina ou monitorar o que está acontecendo com os esforços da máquina, aperto aqui posição, tá? Então corresponde às principais posições. Toda vez que eu queira trabalhar com um programa, o que seria isso? Editar um programa, escrever um programa em MDI,
e processar um programa MDI, colocar a máquina para trabalhar em automático, programa automático. Então toda vez que eu quiser trabalhar com um programa, eu aciono o programa. Ajuste. Aqui você vai ter ajuste de ponto zero de origem da peça, zero peça, né? Você vai ter ajustes de presets de ferramenta, ajustes de macros e assim por diante. Tá? Sistema. A parte do sistema, a maioria do caso aqui são operações de manutenção, de configurações e tal, que não seria trabalho operacional, seria trabalho de quem mantém a máquina funcionando. Tá? Operacional aqui eu tenho entrada e saída de dados. Então aqui, na hora que eu quiser entrar com o programa na máquina, tirar uma cópia do programa da máquina, aí eu entro aqui em sistema. Tá? Quando eu falo entrar com o programa na máquina, seria entrar com um programa na memória da máquina, né? No caso memória NC. Né? Aqui mensagens. Mensagens. Aqui vai aparecer os alarmes, as mensagens e alguns históricos de alarme. Tá? E no personalizado? Personalizado, como eu falei, a parte de gerenciamento de ferramentas, gerenciamento de partes, aquelas funções individuais e quando interrompe a energia elétrica para você dar continuidade numa troca de ferramenta, troca de parte que travou na hora de trocar para a energia, você vai ter tudo aqui. Tá? E aqui você tem algumas configurações do cliente também que você pode manipular ela. Aqui seria uma configuração de fabricante, de funcionamento da máquina. Aqui não. Aqui seria de como você escolher o trabalho com a máquina. Tem algumas configurações assim. E você vai ter o desligar aqui também. Então eu tenho aqui um outro modelo, antes de começar a sequência, né? Opções do menu principal no sistema Fanuc, no básico 21i. ou OI, né? Esses não tem o menu no pé da página, eles têm o menu, ele está no painel de edição, tá? Junto com o teclado de edição, você tem o menu principal, que tem o mesmo sentido do outro, posição, quando você quer verificar posicionamentos de eixo, posição atual dos eixos. Programa, quando você for trabalhar com programas, editando, processando, tanto automático como MDI, assim por diante. Offset, que é o ajuste, né? Aí você vai trabalhar ponto zero, dados de máquina, alguma coisa assim, tá? Custom, que seria o personalizado, aquilo que eu já falei também, né? Às vezes tem aqui memória de parte, tem as trocas de ferramenta em funções individuais, né? Troca de parte e funções individuais. Tem o System, que seria o sistema, seria a entrada e saída de dados, e muita coisa de manutenção aqui. Message, que seria as mensagens e as alarmes. Aqui o que tem a mais do outro são os gráficos, né? Gráfico, que seria simulador, né? Simulador gráfico. Nem todos vêm com isso aqui configurado. A maioria das máquinas que eu conheço Fanuc, isso aqui não vem configurado, é opcional. E o pessoal não compra. E o Help aqui também, que a maioria das máquinas vem com a função ESC, né? Seria um escape aqui, né? E algumas vêm com Help. O Help vem com o manual da máquina, alguma coisa aqui, né? Então, assim que funciona o menu principal, tá? Então é assim que seria o menu principal, que está aqui embaixo, a posição, programa, ajuste, personalizado, sistema, mensagens, gráfico e o help. Tá? Então o menu principal desse aqui está aqui. Não tem o sair, porque nessa máquina, como ele não é a base do Windows, você pode desligar direto na chave, não tem problema. Tá? Então, voltando ali no menu principal, né? Agora selecionando o menu principal, opção posição na tela do POP, né? A opção posição. Então nós vamos trabalhar agora o primeiro item, que é o posição aqui, tá? Então clicando aqui posição, ele vai abrir essas opções que estão aqui embaixo, tá? Então posição máquina, ele vai mostrar
a posição atual em relação ao zero máquina, absoluta em relação ao zero peça, posição atual, a relativa em relação a um zeramento qualquer do eixo, já vou explicar melhor isso aqui, e a posição restante seria quanto falta para ele concluir um deslocamento. Tá? E todas, aparecem todas juntas aqui. Então, aqui no caso entrou acionado todas. Por que não está aparecendo nada aqui? Porque não está em função de operação. Tá vendo? Estamos em jogue aqui. Ó. Ele vai aparecer deslocamento quando entrar em automático. Vai estar tudo zerado. Por quê? Porque o deslocamento foi tudo completo. Quando você dá start em alguma coisa que ele começa os deslocamentos, ele começa a mostrar aqui o quanto falta para chegar na posição programada. Tá? Então, é isso que acontece. E aqui o monitor, que é aquela que nós já vimos anteriormente em algumas telas anteriores aí, que estava acionado quando entramos em posição. O monitor está acionado, mas nós vamos ver com mais detalhe para frente. Então, esse aqui é o soft key da posição dentro do menu principal. Tá? Então, menu posição e suas opções. Tá? Então, vamos ver um por um agora. Tá? Então, temos aqui um por um. Posição máquina. É dado pela origem do zero máquina, posição absoluta pela origem do zero peça ativo. Então, por que o zero peça ativo? Se tiver o G54, vai mostrar a posição atual em relação ao G54. Se tiver o G58, vai mostrar a posição atual em relação ao G58, assim por diante. Tá? Então, a posição restante, o percurso a ser deslocado no eixo, quanto falta para atingir a posição de deslocamento, a posição programada, né? Posição relativa em relação à origem do último ponto ajustado, nós vamos explicar melhor. Então você pode zerar os eixos, aqui você pode colocar valores nos eixos, eu vou explicar melhor isso aqui. Tá? Então, e todas as posições, quer dizer, todas elas juntos numa vez só, tá? Numa página só. Tá? Então voltando aqui na posição relativa, que tem aqui também em todas. A posição relativa de origem, zera a origem na posição atual relativa a todos os eixos. Ou o eixo selecionado, ou um eixo só, zera tudo. Tá? Pré-ajustar a posição relativa, ajusta com o valor desejado na posição atual do eixo selecionado. Então o que seria isso aqui? Se você pegar um torno, por exemplo, vamos pegar o torno como exemplo, de uma máquina convencional, e você dá um passe de teste nele, se você zera o colar naquela posição, você gira o colar segurando ele para não sair da posição, você gira ele em falso para ele zerar naquela posição que você deu um passe, então você está zerando o eixo naquele diâmetro. Então isso aqui é como se fizesse isso, você zera qualquer eixo nessa posição. Esse mesmo colar, se você quiser parar, em vez de parar na posição 0, parar na posição 5, por exemplo, você pode. Seria essa a condição aqui. Ó. Então eu posso ajustar o eixo com qualquer número, com qualquer posição ali. Tá? Nós vamos ver na prática isso aqui como que funciona. Tá? E o monitor mostra a porcentagem de potência consumida em cada eixo, fuso, por exemplo, X, Y, Z, mais gráfico do eixo selecionado, potência pelo tempo, quanto está gastando de potência. Mostra também a ferramenta T, que está ativa no fuso, né? Indicadores de velocidade, avanço do fuso, programa real, porcentagem ajustada, override. Então nós vamos ver com mais detalhe tudo isso aqui agora, mais bem explicado. Tá? Por uma agora. Então, posição máquina, pela origem, zero máquina. Então, essa aqui é a distância atual se tiver a ferramenta compensada, do bico da ferramenta compensada até a origem do zero máquina, que é um ponto fixo da peça, da máquina. Nós já vimos isso aí em aulas anteriores de programação, né? O que é o zero máquina. Tá? Então qualquer coisa, dá uma olhadinha na aula de programação lá, o que é zero máquina, né? E vai ter bastante explicação sobre isso. Tá? Então, selecionando máquina aqui, né? Então nós temos a posição atual em relação ao zero máquina. Se tiver sem ferramenta compensada, seria a face do fuso em relação a face e o centro de giro do fuso em relação ao zero máquina, uma máquina rotativa. No torno seria a face da torre de encosto da ferramenta, quando você monta ela lá, tem a face da torre, o centro do furo do VDI lá que você encaixa a ferramenta,
Então aquele centro com aquela face em relação ao zero da máquina, tá? Posição absoluta, então esse aqui é a posição atual, né, em relação ao ponto zero PS ativo. Então se tiver um G54, a relação ao G54. Se tiver o G55, seria o G55. Se tiver o G56, o G56, assim por diante, tá? Então essa distância aqui é a distância da ponta da ferramenta compensada até o zero peça, ou do centro de giro do fuso e da face do fuso até o zero peça. Tá? A mesma coisa se estiver descompensada no torno. Seria a face da torre e o centro do VDI, né, do diâmetro VDI, até a posição do zero peça ativo naquele momento. Tá? Posição restante. Aqui, como está em jogo, está aparecendo tudo zero. Se tivesse um automático aqui, ia aparecer tudo zerado, com a máquina parada. Se eu der Start, vai mostrar a distância do momento atual, por isso que é tudo a posição atual. Quanto falta para atingir a posição programada naquela sentença que ela está sendo processada, tá? Então, posição restante. Isso aqui que é bom quando você está testando o programa, para você ver quanto a máquina vai andar em cada eixo. Você está lá com a mão no override, fazendo bloco a bloco, é aqui que você vai olhar o quanto falta chegar, se não vai bater, se tem espaço para passar, tal, no teste de programa. É esse lugar aqui que é a chave para você observar, a cada ciclo start. Tá? Depois que zerar tudo, é que ela concluiu aquela sentença. Aí você fecha o override, dá ciclo start de novo, ela vai mostrar aqui quanto ela vai andar, cada eixo. Você vai observar lá e vai abrindo o override para ela executando o deslocamento até zerar tudo novamente. Zerou porque atingiu a posição programada naquela sentença. E assim vai por dentro, tá ok? Aqui todas as posições, então aparece as 4 aqui, né? Que seria a relativa absoluta, a máquina restante, né? E depois só faltando o monitor aqui. E o monitor já não tem nada a ver com deslocamento, com posição. Na verdade, posição são essas 5 condições aqui, tá? Quando eu clico, eu entro em todas, ou posição relativa de origem, ou pré-ajustar a posição relativa. Então, a posição relativa está aqui. Ela se refere apenas a essa área aqui, ok? Então, se eu clicar aqui em posição relativa de origem, ele vai aparecer uma condição aqui assim, ó. Então, eu posso ajustar todos, o que é? Ele vai zerar todos os eixos. Então essa relativa aqui, e agora que eu der OK aqui, ele vai zerar tudo isso aqui. É como se eu estivesse zerando num determinado lugar da máquina a posição relativa. Depois quando eu movimentar a máquina, vai começar a aparecer aqui a distância de quando foi o último zeramento, que, né, aqui, por exemplo, aqui está mostrando a distância do último zeramento meu. Tá? Ou você apaga todos, zera todos, ou você pode fazer eixo por eixo também. Você pode selecionar o X e só dar o clique nele. Tá? Então é assim que funciona a posição relativa de origem, que está clicado aqui. Ó. Agora, se eu clicar em pré-ajustar posição relativa, já é uma outra situação. Eu seleciono através dessa teclinha aqui, ó, eu seleciono o eixo que eu quero, e aqui vou preencher o valor que eu quero colocar para esse eixo. Então, se eu colocar x 102,075, ele vai, a hora que eu der OK aqui, ele vai substituir no relativo esse valor de 593,616 por esse 102,075. E assim pelos outros eixos também, tá? Dentro da posição relativa. É como se eu estivesse mexendo no colar da máquina, girando ele falso para a posição que eu quero. Nessa posição relativa de origem eu zero ele, ou coloco o valor que eu quero nesse pré-ajustar, tá? Se eu escrever aqui zero, ele vai ter o zero lá também, tá? Então, o que eu escrever de valor pro eixo é o que ele vai entrar, né? Aqui a posição relativa, a mesma coisa, né? Se eu clicar nela aqui, eu vou ter essas mesmas opções que eu acabei de falar, né? Então ele vai alterar a posição relativa. Então, se eu estiver trabalhando com uma máquina e querer o destaque da posição, e lembrando que no automático, normalmente ela mostra posição em relação à absoluta, que é 0 peça, e a restante,
que é o que importa na verdade quando você está usinando, né? Ele mostra isso aí. Agora, se você está fazendo um movimento em jog, por exemplo, para zerar alguma coisa, tirar um preset de ferramenta, alguma coisa assim, aí você pode fazer com que a posição apareça em destaque, né? Essa posição relativa, eu posso usar ela para tirar um preset de ferramenta, por exemplo. Eu pego uma ferramenta que eu conheço, vamos pôr o número redondinho para ficar mais fácil de entender. Eu pego uma ferramenta que eu não sei o preset dela, quanto que é o preset de comprimento dela. E ela está lá no Magazine. E uma outra eu sei, já estou trabalhando com ela há tempo, ela está ajustadinha, tudo. Então por ela eu meço a outra. O que eu faço? Vamos supor, eu vou falar número redondo para ficar mais fácil. Essa ferramenta que eu conheço, o preset dela é 200, redondo. Tá? Então eu venho com ela devagarzinho, em jog, depois eu entro em jog incremental, vou de centésimo, centésimo, de milésimo em milésimo, dando toquinho no jog incremental. Eu já mostrei na parte de operações, na parte daquela área operacional, como é que faz isso, tá? Com as movimentações de jog contínuo e jog incremental. Aí eu vou até, põe um papelzinho entre a ferramenta e a superfície que eu vou encostar, e vem milésimo em milésimo até ele travar o papelzinho, tá? Aí o que eu faço? Eu venho aqui no pré-ajustar posição relativa, venho no Z e coloco 200. Eu venho aqui e coloco 200. O que eu estou fazendo? Praticamente eu estou zerando a face do fuso naquela superfície. Aí eu afasto, troco essa ferramenta que eu tinha, ela conhecida como 200, e ponho uma conhecida, que eu não sei a medida, e encosto naquele mesmo ponto, naquela mesma superfície. No mesmo papelzinho. Até vou devagarzinho, encostando, milésimo, até ele travar. A hora que ele travou, eu vejo a medida que deu aqui. É o preset dessa ferramenta. Posso anotar ela no papelzinho, ou posso jogar direto nos dados de ferramenta. Tem uma opção lá que eu entro lá no corretor de ferramentas e jogo direto, só dá um clique lá. Depois, quando a gente estiver falando em preset de ferramenta, a gente vai ver como dá para entrar direto. Ou, na pior das hipóteses, anota isso aqui no papelzinho do lado, vai lá no corretor dessa ferramenta e digita esse valor lá como comprimento da ferramenta. Tá? Então, para isso que serve essa posição relativa. E aqui o monitor. Estão acionando aqui o monitor, que seria a sexta situação do menu principal, posição. Ok? Então, o que a gente vai ver aqui? Tá? Então, aqui em cima, indicador de carga. Isso aqui seria quantos por cento de potência que você está usando de cada situação. Aqui do motor do eixo Z, do motor do eixo Y, do motor do eixo X e do motor do fuso. Por que está sobrecarga maior no Y aqui? Porque ele está segurando todo o peso da unidade do fuso. Então tem um motor, tem toda aquela estrutura, né, da coluna que sobe e desce, está presa no motor do eixo Y. Tá? É uma máquina horizontal esse aqui. Aqui é indicador de velocidade do fuso, esse é o fuso, spindle, né? Aqui também é spindle, ele está parado. Tá? Aqui é velocidade de avanço, tá? A comandada que está programada. Aqui é o override de avanço, quanto que está a posição, vamos supor, tivesse 100%. Comandada que fosse 100, aqui 100%. Atual, 100 milímetros por minuto, vamos supor. Comandada 200, 100%, aqui estaria 200. Comandada 200, aqui 50%, aqui parecia 100. Tá? Aqui do spindle, de rotação também. A comandada que é o que programou na rotação. Aqui quantos por cento está aberto o override. E aqui a rotação atual. Vamos supor 1000 RPM, 50%, está aparecendo 500 aqui. Tá? Aqui a ferramenta atual que está carregada no fuso, no caso está sem ferramenta, está vazio. E aqui é quantos por cento de carga você está consumindo, que seria uma coisa parecida com isso aqui, do eixo selecionado. Então aqui é eixo por eixo. Caso está selecionado o fuso, eu posso clicar aqui e abrir um outro eixo e verificar a situação do outro eixo. Como não está gastando nada, a máquina está parada, ele está aqui bem baixinho, tá? Que é o fuso, que seria
o gráfico dessa situação aqui, está no zero, né? Se tivesse selecionado o Y, ele ia estar aqui por volta dos 50%, 56% aqui, ó, o risco estaria aqui, mesmo sem trabalhar. Aí quando ele sobe, o gráfico sobe, quando ele desce, o gráfico desce também, porque daí alivia o peso, então, em relação ao tempo, tá? Então essa é a condição da variação do monitor, ok? Então para esse tipo de comando, né, o 180i, com o software BOP, Basic Operator Package, nós temos essa situação na parte de posição, menu principal posição, que é aquela que eu aciono aqui, tá? Tanto que se eu clicar no botão do lado aqui, ele sobe o capítulo, ele sobe para o menu principal, tá? Então aqui ele entra no menu principal, que ele sobe nas opções do menu principal da tela, tá? Ele sobe para a posição para mim, conforme eu vou entrando no menu. Então entra no menu principal e aqui desce, né? Tá? Lembrando que outros modelos de máquina podem variar alguma coisa a respeito, mas basicamente você vai ter nessa parte de posição uma coisa mais ou menos parecida sempre, tá? Agora naquele tipo de máquina, tipo tela OI, né? Você vai ter o menu principal na posição, né? Ativado aqui. Quando você clica aqui, né? Com a tecla de função no painel de operação é possível ativar a seleção da tela desejada. Então, conforme o que eu vou fazer, lembra do caixa eletrônica do banco que eu falei? Que conforme a operação que você vai fazer, você vai clicar e entrar no menu principal de acordo com a operação que você vai fazer. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o que eu tenho aqui? Então, posição. Vou selecionar posição. Então, entrando na tela posição aqui, ó, posição absoluta, tá? Então, eu tenho aqui a posição absoluta, clicando no botãozinho aqui embaixo, ó, tá? Posição aqui embaixo. Então você vê a posição aqui a posição atual em relação ao 0 PS ativo no momento, tá? Aqui no caso o programa que está selecionado para trabalho, no caso o programa O2. Aqui a sentença que está sendo processada. Aqui as funções que estão memorizadas no momento, tá? Então tem o G0, G40, ó, o ponto 0 ativo agora é o G54. Aqui estão todas as funções que estão ativas. Aqui o avanço atual, né? O avanço atual ainda tempo do trabalho, tal. Então tem alguns dados aí. Ó, aqui está selecionado o modo automático na máquina, tá? Memory é automático. Tá lá no painel de operação, está selecionado isso aqui. Na outra estava em jog, aqui está em memory. Tá? Aqui está em 50% a rotação, né? Avanço 100%. Aqui a hora, né? E aqui as opções do menu posição. Então, dando continuidade no menu principal, né, a próxima opção aqui é clicar no botão e acionar a posição relativa. Então essa posição que mostra aqui, além das outras coisas que ficaram fixas da tela anterior, que era absoluta, né? Então a relativa é a posição atual em relação ao último zeramento que foi feito nos eixos, tá? Por isso que ela é chamada de posição relativa. Ela é em relação a uma posição qualquer que você escolha, que você faz o zeramento do eixo. Foi como a explicação anterior já na tela do BOP, né, que nós vimos anteriormente, né? A gente vai ver a posição relativa com mais detalhe. Nós entramos, se eu clicar em opções aqui, esse OPRT é opções, tá? Então ele foge do que nós falamos aqui. Então aqui tem posição absoluta, relativa e todas as posições. Aqui vai entrar posição máquina e a posição restante, que nós vimos no BOP, só que aqui ele não aparece individualizado, ele aparece no tudo, tá? Aqui esse HNDL é o handler, ele aciona aquele módulo portátil de controle das movimentações da máquina. Aquela parte operacional da máquina passa para um painelzinho controle remoto, tá? Isso nós já vimos também quando a gente falou sobre os painéis de operação, tá? Aquela parte de operação prática, no curso de operação. Tá? Então,
Clicando aqui nesse botão embaixo aqui para acionar o PTR, né? Clicando aqui, ele vai abrir uma outra opção, tá? Seria origem e preset. Tá? Se eu entrar em origem, ele vai zerar um ou mais elementos aqui da posição relativa. E o preset, eu posso colocar o valor que eu quero. Então, se eu entrar em origem, ele zera. Se eu entrar em preset, eu posso colocar o valor que eu quero no eixo relativo. Tá? Então, esse aqui é o tipo de coordenada que eu comando o valor que eu quero que tenha nessa coordenada, na posição que eu queira. Tá? Aqui o PTS pré e o run pré são contadores. Aqui é um contador de peça e aqui é um contador de tempo. Tá? Então não são todos os comandos que tem isso aqui ativado ou que aparece aqui na tela. Então utilizando o contador de peças, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui na linha Home. A Home nos tornos modelo G, GL, GLM, com CNC Fanuc OITD, né, ou T4909D, ele tem esse tipo de opção aí, o contador de peça. A função contador de peça é ativada pelo código M76, tá? Então, aqui é o exemplo 1, né? Num comando ou num programa principal, terminado com M30. Então, lá no fim, se esse ciclo aqui, ele produziu uma peça, o M76, cada vez que ele lê esse M76, ele soma uma peça no contador, tá? Então, observação, cada vez que o programa executar a função M76, ele irá somar 1 no contador de peça. Então aquele PTS pré, ele zera o contador de peça. Aqui no exemplo por 2, uma subrotina que termina com M99, né, um subprograma, M76 também tem o contador no subprograma. Então depende do que você quiser. Esse aqui no Home M76. Pode ser que outro fabricante seja uma outra função M, ou seja uma variável. Então muda às vezes de fabricante para fabricante. Eu estou dando esse exemplo para ilustrar o que aparece na tela. E lá você zera ele. Então, para visualizador do contador de peça. Modo 1. Acionar a tecla pós. Aparecerá o count peças na parte inferior da tela do comando. Você aperta lá e vai ver o número de contagem, né? O modo 2. Aciona a tecla OFS 7. Aciona definindo, né? Depois aciona page, vai correndo as páginas até aparecer os seguintes campos, né? Daí você vai ver nessa área peça total representa o número total de peças executadas, peças requeridas representam o limite ou a meta que você queira atingir, né? A ser atingido. Quando esse limite meta for atingido, o comando envia um sinal interno do seu PMC lógico, né? Então o que acontece? Você põe uma meta, quando esse contador total atingir a meta, ele manda um sinal para você, manda um aviso na tela que a quantidade de peças foi atingido. E tem, conforme o caso, você pode até fazer uma forma que ele não processe mais o programa, ele bloqueia o processamento do programa, porque já atingiu a quantidade de peças requeridas, né? Contador de peças representa o número parcial de peças usinadas. Então, aquilo que acontece no momento. Zerar contador de peças. Modo 1. Aciona a tecla pós. Aciona o soft key opções. Depois aciona o soft key PTS pré. E aciona executar. Ok, né? Então, acionando aquela... Ele já zera o contador. Então, aquela tecla serve para zerar o contador de peças. O campo contador de peças será zerado automaticamente nesse caso. Então, para o run pré, usar o mesmo raciocínio com função M diferente. Então, contador de tempo é a mesma coisa, tem a mesma sequência de ação, só que você usa uma função M diferente que o fabricante vai ter. O da Home, eu não sei qual é, no manual da Home eles não mostram qual é, nunca usei esse contador, né? Então não sei exatamente dizer para vocês qual seria a função M, mas é indicado que é da mesma forma para você zerar o contador e para você realizar a contagem. O raciocínio é o mesmo. Tá? Aqui seguindo, na sequência nós já falamos sobre absolutas, relativo e tudo. Tudo ele vai aparecer
posição absoluta em relação ao 0 peça, ativada no momento, qualquer, ó, tem aqui, ó, G54. Então, essa aqui é em relação à origem G54. Esse aqui é o relativo, é a distância do último zeramento, relativo que nós acabamos de falar, né? Aqui é o máquina, a distância atual em relação ao 0 máquina. Lembrando que se estiver com a ferramenta, o corretor da ferramenta ativado, seria da ponta de corte ativada do corretor até essas origens. Se estiver sem compensação da ferramenta, mesmo que esteja com a ferramenta no fuso ou preparada para o trabalho no torno, por exemplo, né, seria da face do centro do giro do fuso e da face do fuso, no caso de uma rotativa, ou no torno da face do VDI, né, no centro do encaixe do VDI. Tá? E aqui tem outro espaço que quando entrar, que tem função jogue. Ó. A hora que entrar em automático, que é o memory, aqui vai aparecer a posição restante, que nós já explicamos lá no BOP, que a posição restante é quanto falta em cada eixo para atingir o processamento programado naquele instante. Se não estiver em processamento, ele fica em vazio. Se tiver ativado o programa, mas estiver concluído o processamento, ele vai estar tudo zerado. Se estiver em processamento, no meio de um deslocamento, vai aparecer os valores. Tá? Então esses valores só vai aparecer assim. Tá, ok? Então aqui ele vai aparecer todas. Se eu entrar no opções aqui, vai aparecer as opções do relativo. Tá? Então sempre do relativo, o contador de tempo e o contador de peça também, né? O handler aqui nós já falamos também o que é, né? Vamos falar sobre a parte prática desse, tá? No comando OI. Dando continuidade na parte prática, né? Entramos no comando OI. Esse comando está na tela Programa. O modo de trabalho está aqui, ó, Memory, automático, né? E o menu da tela está Programa. Lembrando uma coisa que é muito importante. Se eu estiver aqui no modo Memory ou automático, isso em qualquer comando, tá? Serve para esse Fanuc, serve para qualquer outro Fanuc, qualquer outra marca de comando, Siemens, Mitsubishi, Mazatrol, o que for, tá? O que comanda a movimentação da máquina é esse sistema aqui, ok? O que você está selecionado para trabalho. Com o ciclo Start aqui, independente da tela que eu estiver, ele vai começar a processar o programa selecionado aqui em cima. Tá? Então, eu posso estar em qualquer tela do menu aqui. O que comanda a movimentação da máquina é essa área de trabalho que nós já vimos anteriormente, tá? Então, bem lembrado, cuidado com pensando que estou na tela de offset, está aqui na tela de offset, né? Vendo preset de ferramentas. Se você der Start agora no modo automático, vendo aqui, ó, está Memory. No modo automático, ele vai partir processando o programa. Tá? Então, lembrando isso. Voltando aqui no menu principal, que é o nosso assunto agora, o menu principal posição, né? Então nós temos aqui as opções do menu principal. Nós vamos selecionar posição. Clicando em posição, abre a tela posição. Está aqui, ó, a tela atual, posição. Ele entrou em posição absoluta, então o que mostra aqui são as distâncias em cada eixo da origem do ponto 0 peça. Qual ponto 0 peça que está atuando? O G54. Está aqui, ó, G54. Se eu selecionar o relativo, vai aparecer a posição atual em relação ao último zeramento, o relativo, que nós já vimos o que é um posicionamento relativo, né? Aqui tudo, né? Lembrando que se eu tiver em programa tudo, ele vai mostrar a distância restante aqui, ó, tá? Então, o tudo na posição, a distância restante aparece aqui. Vai aparecer aqui, tá? O render
Então já vimos o que é, né, o controle remoto portátil, que essa área de operação aqui passa toda ela para o controle remoto. E aqui as opções, essas opções elas se referem à posição relativa apenas, tanto quando está sozinha, como está em tudo, tá? Então vamos entrar nela sozinha aqui. Posição relativa e opções. Opções, tá? Então abriu o que aqui? Preset, que é a área que eu consigo colocar os valores que eu quero em cada eixo. Origem, quando eu zero eixo por eixo. Aqui PTS pré, esse aqui é um contador, um zeramento do contador de peça. E o room pré, que é o zeramento de um contador de tempo. Tá? Então vamos verificar como é que funciona o preset e origem. Tá? Então quero zerar esses eixos da posição atual relativa. Eu vou fazer eixo por eixo. Então, clicando em X, vai aparecer o X aqui na área azul e eu aperto origem. Observe que zerou a origem. Aí eu venho em Y. Tem dois Y lá em cima na faixa azul. Observe, vou apertar o QUEM para cancelar um. Y, origem. E aí o Z, lá o Z na faixa azul, origem. Clico em origem. Então aperto o eixo, aperto a origem. Ele zera o eixo. Tá? Agora vamos ver como é que funciona o preset. Eu clico X, a área azul apareceu X, X100, 1, 0, 0, X100. E clico em preset. Lá foi lá em cima, no X100. Agora eu venho no Y. Clico Y, 200, 2, 0, 0. E apareceu aqui o Y200, vai aparecer aqui no lugar do Y0, quando eu apertar preset. Preset, olha lá. Cliquei e apareceu lá em cima. Agora o Z, clicando o Z, apareceu o Z aqui, 300, 3, 0, 0. Então, Z300 aqui na faixa azul, ele vai aparecer no Z0. Então, preset. E lá em cima já. Então assim eu consigo colocar a origem 0 em cada eixo ou fazer a medida que eu quero para cada eixo naquela determinada posição que se encontra o carro da máquina. Tá? Então por hoje fica a parte de posição. Na nossa sequência de funções de tela, a próxima etapa seria programa. Tá? Eles vão entrar em todas as telas referente a programa. Legal? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.